Você quer saber a verdade? Não uma verdade confortável, dessas que servem como anestesia para mais um dia repetido. Eu falo da verdade que arde, que corta, que arranca as máscaras que você veste sem perceber. Essa verdade que não pode ser ensinada em manuais, nem entregue como um presente embrulhado em palavras bonitas. Essa verdade é a mesma que George Gurdjieff, o filósofo do silêncio inquietante, chamava de lembrar-se de si mesmo. E lembre-se, não há nada mais urgente do que isso. Você pode continuar vivendo como vive, correndo de obrigação em obrigação, preenchendo lacunas com distrações, acumulando histórias para contar e cicatrizes para esconder. Pode continuar acreditando que você é esse personagem que responde ao seu nome, esse conjunto de memórias, esse reflexo no espelho que você chama de eu. Mas eu lhe pergunto, o que acontece quando todas essas camadas caem? O que sobra de você quando não há mais carreira, nem títulos, nem elogios, nem culpas, nem mesmo as dores que você carrega no peito como medalhas invisíveis? O que sobra quando tudo o que é efêmero é arrancado? É aqui que o autoconhecimento deixa de ser um conceito abstrato e se transforma em questão de vida ou morte interior. Porque goste você ou não, há algo em você que não cabe nas suas histórias, que não se esgota no seu corpo, que não se resume nos seus pensamentos. Gurdjieff dizia que o homem vive como uma máquina, reagindo a estímulos, repetindo padrões, acreditando que escolhe quando, na verdade, apenas repete. E talvez essa seja a dor secreta que você sente quando o silêncio da noite chega. A sensação de que, por trás de todos os seus gestos e conquistas, ainda existe um vazio que nenhuma conquista preenche. Feche os olhos por um instante e imagine. Tudo o que você chama de sua vida pode ser apenas uma camada. O corpo, veículo frágil, que um dia se desfará em pó. A mente, um teatro barulhento de pensamentos, julgamentos, medos e desejos. A história pessoal, apenas um fio narrativo que a sua consciência acompanha como se fosse um filme. Mas nada disso é você. Você não é a sua mente. Você não é o seu corpo. Você não é a sua biografia. E quanto mais cedo você aceitar esse choque, mais cedo abrirá a porta para a única experiência que pode devolver sentido à sua existência. A experiência de voltar à essência. O que é essa essência? É aquilo que não muda, mesmo quando tudo ao redor se transforma. É a presença silenciosa que observa os altos e baixos da sua vida sem se perder neles. É o núcleo de sabedoria que enxerga além das máscaras do ego. É o sopro invisível que pulsa em você e que conecta você ao todo. Você já sentiu, ainda que por instantes, essa presença. Talvez diante de um pôr do sol que fez o tempo parar. Talvez quando segurou a mão de alguém que você ama e esqueceu de si mesmo. Talvez em um momento de dor tão intensa que só o silêncio fez sentido. Essa essência é a lembrança secreta de que você é mais do que pensa ser. Mas aqui está a tensão. O mundo em que você vive não quer que você se lembre disso. A sociedade ensina você a correr, competir, comparar, acumular. Ensina você a medir sua vida em metas, em prazos, em números. Ensina você a buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E enquanto você aceita esse jogo, você esquece. Você esquece de si. Você esquece da única pergunta que realmente importa. Quem sou eu de verdade? E essa pergunta não é retórica. Ela não é um passatempo intelectual. Essa pergunta é um abismo. Porque se você ousar mergulhar nela, tudo o que você acredita ser pode começar a desmoronar. Você descobrirá que a sua raiva não é você, que as suas vitórias não são você, que nem mesmo a sua dor é você. E ao perceber isso, você ficará nu diante do espelho da consciência, sem papéis, sem máscaras, sem desculpas. É aí que começa o verdadeiro autoconhecimento. Não quando você acumula teorias, mas quando se permite perder tudo o que não é. Talvez isso assuste você,
talvez desperte resistência. É natural. Afinal, nós passamos a vida inteira defendendo a ilusão de que somos o que pensamos ser. Mas pense comigo, se tudo o que você acredita sobre si mesmo pode desmoronar diante de um simples olhar mais profundo, será que era real? Será que não passava de uma prisão invisível onde você mesmo trancava a chave todos os dias? Gurdjieff dizia que o homem comum vive adormecido, e talvez essa seja a maior tragédia humana. Passar uma vida inteira sem acordar para si mesmo. Quantas pessoas você conhece que viveram décadas apenas reagindo, trabalhando, gastando, reclamando, repetindo, como se a vida fosse apenas sobreviver até que o corpo falhe? Quantas delas chegaram ao fim com a amarga sensação de que não viveram de fato, mas apenas desempenharam um papel escrito por outros? Você pode ser mais um nessa multidão sonâmbula, ou pode escolher despertar. E despertar dói. Porque exige que você olhe para o que evita, que encare os vazios que disfarça, que se pergunte o que resta quando não há mais aplausos nem justificativas. Mas essa dor é a porta de entrada. É a iniciação silenciosa que separa quem continua perdido nas ilusões de quem ousa voltar para casa. E eu lhe digo, voltar para casa não significa fugir do mundo. Significa estar aqui, no mundo, mas sem se perder nele. Significa viver com os pés no chão e o coração acordado. Significa descobrir que você não é vítima da vida, mas co-criador dela. Que sua essência não está isolada, mas é parte de um campo maior, um oceano de consciência onde todos estamos mergulhados. Então eu lhe pergunto, você está disposto a pagar o preço da verdade? Está disposto a perder as certezas que sempre sustentou em troca de algo que não pode ser comprado nem imitado? Está disposto a atravessar o desconforto de ver suas ilusões desmoronarem, para encontrar aquilo que nunca pode ser tirado de você? Talvez sua mente queira recuar. Talvez você queira voltar para as distrações, para as rotinas, para a segurança do conhecido. Mas algo dentro de você, algo que nenhuma voz externa consegue calar, continua chamando. É o mesmo chamado que Gurdjieff descrevia como o trabalho interior. Um chamado que diz, acorde. E a questão que fica, que vai ecoar em você quando esta parte terminar, é simples e devastadora. Se você não é o que pensa ser, quem é você então? Você já percebeu como certos momentos da vida parecem suspender o tempo? Não são muitos e quase nunca aparecem quando você planeja. Eles chegam de repente, numa caminhada solitária em uma rua deserta, quando o vento bate no rosto e desperta uma lembrança antiga, em uma madrugada insone, quando todos dormem e você se pergunta por que o silêncio parece tão mais verdadeiro do que as conversas do dia. Ou mesmo ao olhar nos olhos de alguém que você ama e sentir que, por alguns segundos, tudo o que existe é a presença silenciosa entre vocês dois. Esses instantes revelam uma verdade que não cabe em palavras. Você não é apenas a soma dos seus papéis sociais, dos seus fracassos, dos seus títulos. Há algo em você que permanece intocado, mesmo quando a vida insiste em mudar tudo ao redor. Essa presença silenciosa, que não se abala com os altos e baixos da sua história, é o que chamamos de essência. E, no entanto, a maior parte das pessoas passa anos, décadas, esquecida dela. Vão acumulando responsabilidades, compromissos, contas, obrigações. Constroem carreiras, famílias, casas. Vivem para os outros, para cumprir expectativas, para manter aparências. E só muito tarde, quando a vida já mostrou seus limites com dores físicas ou perdas inevitáveis, é que surge a pergunta que estava adormecida desde a juventude. Quem sou eu de verdade? Muitos de vocês que me ouvem agora já cruzaram os 40, 50, 60 anos. Talvez já tenham enterrado pessoas queridas. Talvez já tenham visto projetos desmoronar. Talvez já tenham sentido o corpo dar sinais de que não é eterno.
E talvez, no silêncio dessas experiências, tenha nascido uma percepção incômoda. A vida que você construiu, por mais sólida ou admirada que seja, pode não ser a vida que sua alma queria viver. Essa percepção é dolorosa, mas é também libertadora. Porque se ainda existe em você a pergunta, é porque ainda existe em você a possibilidade da transformação. George Gurdjieff dizia que o homem vive esquecido de si mesmo e que sua maior tarefa é despertar dessa hipnose coletiva. E é exatamente isso que sentimos quando percebemos que nossa essência foi deixada de lado em nome de um personagem que nunca nos pertenceu de verdade. É como voltar para casa depois de muitos anos ausente. No início, tudo parece estranho, cheio de poeira, mas pouco a pouco você se lembra de cada canto, de cada detalhe, e o coração reconhece. Eu sempre estive aqui, só tinha me esquecido. Pense em alguém que você conheça. Talvez seja você mesmo que viveu décadas inteiras para dar certo. Trabalhou duro, fez o que era esperado, construiu uma carreira, educou filhos, pagou contas, manteve tudo em ordem. Aos olhos dos outros pareceu exemplar, mas quando a noite chega e o silêncio cobre a casa, uma angústia surge. Não há música, não há distração que silencie essa voz interior que sussurra. Não era só isso. Esse é o chamado da essência. Esse é o lembrete de que ainda existe algo em você pedindo para ser reconhecido. A essência é feita de consciência. Não a consciência pequena, cotidiana, que decide o que comer no jantar ou como responder a um e-mail. Mas a consciência maior, o princípio inteligente que sustenta o universo. Você pode chamar de Deus, de espírito, de campo universal, de energia. Os nomes pouco importam. O que importa é reconhecer que existe em você uma centelha desse todo e que ela não está separada de nada nem de ninguém. O que você sente como eu é parte inseparável de um oceano de consciências, maior do que qualquer biografia pessoal. E aqui há um ponto fundamental. Quando você começa a investigar quem você não é o corpo, não é a mente, não é a história. Algo extraordinário acontece. O peso que você carregava se dissolve pouco a pouco. O medo da morte diminui, porque você percebe que o que é verdadeiro em você nunca morre. A ansiedade pelo futuro se acalma, porque a essência vive sempre no presente. O ressentimento pelo passado perde força, porque a essência é sempre nova, sempre intacta. Muitos de vocês talvez estejam agora em fases de transição, aposentadoria chegando, filhos saindo de casa, relacionamentos que já não oferecem o mesmo calor de antes. Essas transições, que parecem vazios, podem ser janelas para a essência. Porque quando tudo o que sustentava sua identidade começa a desmoronar, aquilo que é eterno em você ganha espaço para emergir. É nesse ponto que o autoconhecimento deixa de ser uma escolha opcional e se torna uma necessidade vital. Não pense, porém, que reconhecer a essência é um processo mágico e instantâneo. Ele começa no simples interesse por olhar para dentro. Pode ser através da meditação, da oração, da terapia, da leitura de um livro que sacode suas certezas. Pode ser através de uma perda dolorosa ou de uma experiência de amor profundo. O importante é perceber que cada gesto de retorno para si mesmo é um passo de volta para casa. E quanto mais você se lembra de quem é, mais a sua vida começa a ganhar um novo sabor. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a maneira como você os enxerga se transforma. Quantas vezes você já acreditou que era o fim? Uma demissão, uma separação, uma doença. Mas o tempo passou e você viu que sobreviveu, que algo em você permaneceu intocado. Esse algo é a sua essência, e ela não depende de circunstâncias externas para existir. Ela é o núcleo silencioso que sustenta cada experiência, seja de dor
ou de alegria. Reconhecer isso é como respirar fundo depois de anos prendendo o ar. É a sensação de liberdade. Talvez você se pergunte, mas como é possível viver a vida prática, com contas a pagar, responsabilidades, dores reais e ao mesmo tempo estar conectado com essa essência? A resposta não está em abandonar tudo, nem em se isolar do mundo. A resposta está em mudar o lugar de onde você vive. Quando você vive pelo ego, cada experiência é filtrada pelo medo, pela comparação, pela necessidade de controle. Quando você vive pela essência, cada experiência é vista como parte de um fluxo maior, uma oportunidade de expandir consciência. É como passar da escuridão para a luz. As mesmas paredes estão ali, mas agora você enxerga o espaço inteiro. O caminho do autoconhecimento não é uma fuga. Ele não tira você da realidade. Ao contrário, ele coloca você na realidade pela primeira vez. Porque só quando você se lembra de quem é, pode realmente estar presente. Só então o trabalho deixa de ser apenas obrigação e se torna serviço. Só então o amor deixa de ser carência e se torna entrega. Só então o tempo deixa de ser inimigo e se torna oportunidade. E no fundo, você já sabe disso. Há em você uma memória secreta, uma intuição que nunca se apagou completamente. Mesmo nos anos mais difíceis, mesmo nas perdas mais dolorosas, houve algo que permaneceu intacto. Essa parte é a essência chamando por você. O autoconhecimento não cria nada novo. Ele apenas remove o esquecimento. Ele não traz uma verdade externa. Ele apenas revela o que sempre esteve em você. A questão é, você está disposto a ouvir esse chamado? Está disposto a atravessar a estranheza inicial, a desconstrução de papéis, o desconforto de se perceber mais do que sua própria história? Porque, no fundo, tudo o que a essência pede é atenção. E quando você lhe dá atenção, a vida inteira muda de tom. E talvez seja essa a promessa mais profunda que o autoconhecimento traz. Não importa quantos anos você já viveu, quantos erros cometeu, quantas dores acumulou, se você se lembrar de quem é, mesmo no último dia da sua vida, terá vencido, porque terá voltado para casa, porque terá se reconhecido no silêncio que sempre esteve à sua espera, porque terá descoberto que por trás de tudo você é e sempre foi consciência, e nesse instante tudo muda. Vivemos em uma época em que tudo parece nos empurrar para fora de nós mesmos. As telas piscam sem descanso, os calendários se enchem de compromissos, as empresas cobram produtividade como se cada ser humano fosse apenas uma engrenagem substituível. O sistema em que estamos inseridos não apenas sugere, mas exige que você mantenha sua atenção voltada para fora, para os resultados, para a comparação, para a imagem que você projeta. E, ao mesmo tempo, ele oferece pequenas recompensas para manter você quieto. Um salário, um elogio ocasional, uma distração brilhante que alivia por instantes a sensação de vazio. Mas, no fundo, algo continua inquieto, pedindo silêncio, pedindo profundidade. George Gurdjieff afirmava que a vida mecânica do homem o mantém adormecido. E olhando para o mundo de hoje, é difícil não concordar. Quantos de nós vivemos como máquinas, repetindo hábitos, reagindo a estímulos, correndo atrás de metas que no fim não significam nada? É como se estivéssemos presos em uma engrenagem invisível, onde até práticas espirituais são transformadas em mercadoria. A meditação, por exemplo, que deveria ser uma porta para o reencontro com a essência, tornou-se, em muitos lugares, apenas uma técnica de gestão de estresse para produzir mais no escritório. Não é curioso como até aquilo que deveria nos libertar é capturado pelo sistema para nos manter funcionando dentro dele? E aqui eu lhe pergunto, será que você já percebeu quando sua própria busca espiritual foi reduzida a uma estratégia de sobrevivência? Quantas vezes você buscou paz, não para ser livre, mas apenas para aguentar mais um dia de pressão?
É duro admitir, mas a sociedade em que vivemos não foi feita para apoiar o florescimento da essência. Ela foi feita para moldar indivíduos úteis, obedientes, previsíveis. Desde cedo, nas escolas, aprendemos a competir por notas, a decorar fórmulas, a nos encaixar em padrões. Crescemos ouvindo que pensar demais é perda de tempo, que sentir demais é fraqueza, que questionar demais é rebeldia. Quando entramos no mercado de trabalho, esse molde se endurece ainda mais. Você precisa caber na função que lhe foi dada, mesmo que ela não tenha nada a ver com quem você é por dentro. E você já sentiu esse incômodo silencioso no peito, como se algo em você gritasse para não aceitar esse enquadramento? Já percebeu como a maior parte das suas decisões foi tomada mais pelo medo de decepcionar do que pela voz autêntica da sua alma? O resultado disso é que milhões de pessoas seguem seus dias no piloto automático, convencidas de que estão fazendo o que deve ser feito, mas secretamente esgotadas. Vemos executivos bem-sucedidos, mas dependentes de remédios para dormir. Vemos famílias inteiras conectadas a telas, mas incapazes de conversar com profundidade à mesa. Vemos aposentados que trabalharam a vida toda, mas que agora se perguntam, em silêncio: foi só isso? É aqui que o autoconhecimento se revela mais do que um luxo. Ele se torna uma questão de sobrevivência da alma. Não seria esse o momento de parar e refletir? Quem você seria se não estivesse tão condicionado por expectativas externas? O que restaria se todos os papéis que você desempenha fossem tirados de uma só vez? É curioso notar como, mesmo dentro do caos, surgem pequenas brechas. Jovens que se recusam a aceitar carreiras automáticas e buscam algo mais significativo. Adultos que, no meio de suas rotinas sobrecarregadas, começam a se abrir para a meditação, não como ferramenta de produtividade, mas como espaço de reencontro. Pessoas mais velhas que, ao enfrentarem doenças ou perdas, descobrem que ainda existe dentro delas uma centelha de vida pedindo para ser ouvida. O sistema pode até tentar silenciar essa busca, mas ele nunca consegue apagá-la por completo. E eu gostaria de ouvir de você. Já viveu algum momento em que essa voz interior ficou tão forte que você não pôde mais ignorá-la? Como foi essa experiência? Compartilhar sua história pode abrir os olhos de quem ainda acredita que está sozinho nessa luta. Porque, no fundo, todos carregamos as mesmas perguntas. Quem eu sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? São as 4 perguntas que ecoam na filosofia desde os tempos antigos e que Gurdjieff também nos lembrava de enfrentar. Mas perceba como elas foram substituídas na vida moderna. Hoje, a maioria das pessoas vive com outras 4 perguntas. Quanto eu ganho? O que eu compro? O que os outros pensam de mim? O que eu posto nas redes sociais? A diferença entre essas 2 formas de viver é a diferença entre estar desperto e estar em transe. Você já se perguntou qual dessas 2 séries de perguntas guia a sua vida neste momento? Muitas vezes não percebemos o quanto fomos moldados até sermos confrontados com situações limite. Uma demissão inesperada, uma crise de saúde, a perda de alguém que parecia eterno. Nessas horas, toda a fachada cai. Nesses momentos, a vida obriga você a encarar aquilo que sempre evitou, a essência que sobrevive a tudo o que é passageiro. É doloroso, mas é também a chance de recomeçar de outro lugar. E talvez esse seja o convite mais profundo deste momento da sua vida. Parar de buscar apenas maneiras de se encaixar melhor no sistema e começar a buscar maneiras de se reconectar com quem você é. Porque, no fim, nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma sociedade pode lhe dar o que sua alma pede. Só você pode se oferecer isso. E aqui fica a minha provocação final desta parte. Será que você ainda acredita que vive por escolha? Ou já percebeu que, em muitos aspectos, está apenas reagindo ao que foi imposto? E mais, se você se reconhecesse como algo além desse personagem moldado, o que teria coragem de mudar hoje?
Você já reparou como reagimos de maneira quase automática diante das situações? Alguém nos provoca e em segundos já estamos com a resposta na ponta da língua, muitas vezes carregada de irritação ou orgulho. O trânsito para e imediatamente o corpo se enche de tensão, o coração dispara e a raiva toma conta como se fôssemos obrigados a explodir. Basta uma palavra atravessada de um colega de trabalho, um gesto mal interpretado de um familiar, e de repente tudo dentro de nós se torna reativo. É como se vivêssemos presos a cordas invisíveis, puxadas por forças que não compreendemos totalmente. George Gurdjieff dizia que o homem vive como uma máquina, reagindo a botões apertados de fora, sem perceber que poderia escolher outra forma de viver. Mas será que nós realmente acreditamos que temos escolha? A ciência moderna, de certa forma, confirma o que ele já ensinava há mais de um século. O chamado cérebro reptiliano, herança de nossa evolução biológica, ainda dita muitas de nossas respostas. Essa parte primitiva do cérebro foi moldada para a sobrevivência, lutar ou fugir. E a maioria das pessoas ainda vive nesse nível. É por isso que tantos conflitos parecem inevitáveis. Cada um reage como um animal acuado, sem espaço para reflexão. O curioso é que mesmo em um mundo cheio de tecnologias, com acesso a tanta informação e conhecimento, ainda carregamos dentro de nós esse programa ancestral. Você já pensou quantas das suas decisões não foram realmente escolhas, mas apenas reações instintivas? Olhe para a sociedade atual. Notícias falsas se espalham mais rápido do que a verdade, porque exploram justamente esse mecanismo reativo. Provocam medo, raiva, indignação. Redes sociais são programadas para estimular seu cérebro como uma máquina caça-níqueis, liberando pequenas doses de dopamina que o mantém preso. E você, sem perceber, entra em discussões, defende posições que às vezes nem investigou a fundo, reage como se sua vida dependesse de ter razão. É assustador pensar que boa parte da humanidade vive acorrentada a impulsos que nasceram para nos proteger de predadores, mas que hoje apenas nos separam uns dos outros. E eu lhe pergunto, quantas vezes, nos últimos meses, você realmente agiu com plena consciência e não apenas reagiu? Quantas vezes respirou fundo antes de responder? Quantas vezes percebeu que a sua reação dizia mais sobre as suas feridas do que sobre o outro? O contraste é que dentro de nós existe algo que não é instintivo, que não é automático. A essência, quando despertamos para ela, não precisa reagir. Ela observa, ela compreende, ela enxerga o outro além da máscara do ego. Quando você acessa esse espaço, é como se o tempo desacelerasse. A mesma situação que antes explodia em conflito se torna um convite à sabedoria. Um silêncio nasce dentro de você, e desse silêncio vem uma resposta diferente, não reativa, mas criativa. Imagine um mundo em que a maioria das pessoas vivesse a partir desse espaço. Você consegue visualizar o impacto que isso teria nas famílias, nos trabalhos, nas ruas? Histórias reais mostram esse contraste. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Viktor Frankl, psiquiatra austríaco preso em campos de concentração, percebeu que mesmo em meio ao horror, havia uma liberdade que ninguém podia tirar. A liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Ele viu homens perderem a esperança e sucumbirem, mas também testemunhou outros que, mesmo famintos e doentes, dividiam seu último pedaço de pão com um companheiro. O que explicava isso? Não era o instinto. O instinto mandava sobreviver a qualquer custo. Era algo mais profundo, algo que nascia da essência. E você? Em que medida sua vida tem sido guiada pelo instinto de reagir e em que medida tem sido conduzida pela sabedoria de responder a partir de um espaço mais profundo? Há também fatos curiosos que revelam como estamos aprisionados nas reações.
Estudos mostram que o tempo médio de resposta de alguém a uma notificação no celular é de menos de 1 minuto. Isso significa que, mesmo sem perceber, estamos condicionados como cães de Pavlov. Um som toca e imediatamente nossa atenção corre para ele. Isso não é liberdade, é condicionamento. E se você acha exagero, experimente desligar as notificações do seu celular por 1 semana. Você sentirá a abstinência como quem tenta largar um vício químico. É exatamente isso. A sociedade moderna é um laboratório gigantesco de estímulos programados para manter você reagindo, nunca escolhendo. E aqui está a reviravolta. O autoconhecimento começa justamente quando você percebe que não é obrigado a reagir. Quando você entende que pode observar a raiva sem se tornar raiva, pode sentir medo sem se identificar com ele, pode ouvir uma ofensa sem se reduzir a ela. Esse é o primeiro passo da liberdade. É como se você finalmente tomasse de volta as rédeas da sua própria vida. Mas quantas vezes você se lembra disso no meio do turbilhão diário? Quantas vezes esquece e volta ao piloto automático? A grande tragédia é que quando vivemos pelo ego, vemos apenas o ego no outro. O resultado é uma humanidade negociando sempre de máscara para máscara, ferida contra ferida, instinto contra instinto. É por isso que tantos casamentos terminam em briga, tantas famílias se separam, tantas sociedades permanecem em guerra. Mas quando alguém escolhe viver pela essência, algo diferente acontece. A essência em nós reconhece a essência no outro. Essa é a verdadeira comunhão, que não depende de religião ou filosofia, mas de um olhar mais profundo. E talvez você já tenha experimentado isso em algum momento, mesmo sem dar nome. Quem sabe quando abraçou um neto, um amigo, um irmão, e por um instante viu além das histórias, além das diferenças, apenas a conexão silenciosa entre dois seres. Esse é o vislumbre da vida vivida pela essência. Agora, a pergunta que não quer calar. O que você prefere cultivar daqui para frente? Uma existência mecânica, reativa ou uma vida em que sua essência guia suas escolhas? E mais, o que você está disposto a fazer no seu cotidiano para lembrar dessa essência quando o instinto gritar mais alto? Talvez compartilhar sua reflexão aqui mesmo seja o primeiro passo. Quantos de nós já sofremos por reagir sem pensar? Quantos conflitos poderiam ter sido evitados se tivéssemos lembrado de respirar antes de responder? Suas palavras podem ajudar outra pessoa a despertar, porque no fundo, todos estamos na mesma travessia. Sair da prisão das reações automáticas e aprender a viver pela essência. E se Gurdjieff estivesse aqui, talvez nos lembrasse, mais uma vez, que o primeiro ato de liberdade é acordar do sono em que vivemos. E despertar não é uma ideia abstrata. É um exercício diário, feito no calor das situações reais, quando a vida testa se ainda somos máquinas ou se começamos a nos tornar verdadeiros seres humanos. Há um ponto na jornada em que os conflitos deixam de ser inimigos e começam a se revelar como mestres. Tudo aquilo que parecia apenas dor, frustração ou contradição se transforma em sinal, em lembrete, em mapa. É como se a vida estivesse o tempo todo tentando acordar você. E os choques, que antes pareciam injustiças, se revelam como oportunidades de despertar. George Gurdjieff dizia que o homem só desperta através do choque consciente. E isso nunca fez tanto sentido quanto agora. Cada desafio, cada perda, cada falha é, na verdade, uma chance de sair do sono em que vivemos. O que antes parecia apenas uma vida automática, agora se mostra como um teatro em que você desempenhou papéis sem perceber. As reações impulsivas, os medos, as comparações, tudo isso era parte de um roteiro escrito pelo ego. Mas quando você começa a olhar de dentro da essência, percebe que pode soltar o papel. Não precisa mais viver preso a esse personagem.
O que era um drama pesado se transforma em aprendizado, e a pergunta que ecoa é: se você já não é refém das antigas histórias, quem você pode escolher ser daqui para frente? A verdade é que a realidade se dobra diante da forma como você a percebe. Não é uma metáfora poética, é uma lei. Experimentos científicos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro se reorganiza de acordo com os padrões de pensamento e sentimento que você cultiva. Se você insiste em viver em medo, ansiedade e ressentimento, o seu próprio corpo molda esse estado como normalidade. Mas se você começa a cultivar gratidão, presença, serenidade, o corpo aprende outro caminho. É por isso que mudar o mundo exterior é tão limitado, se você não muda primeiro o mundo interior. Você pode trocar de emprego, de cidade, até de parceiro, mas se a sua essência continuar adormecida, os mesmos dramas irão se repetir, apenas com outros cenários. Quantas vezes você já tentou mudar a vida alterando apenas o que estava fora e percebeu que em pouco tempo os velhos padrões voltavam? Quantas vezes se convenceu de que uma conquista traria finalmente a paz, apenas para descobrir que a inquietação continuava lá dentro? Essa é a prova viva de que nada de fora pode preencher o vazio que nasce do esquecimento de si mesmo. A boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Quando você desperta a essência, o mundo inteiro responde de outra forma. É como se as pessoas passassem a sentir a sua energia antes mesmo das suas palavras. Os problemas ainda surgem, mas já não têm o mesmo peso. As dores chegam, mas não destroem. Você começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, uma serenidade que nasce do simples fato de estar alinhado com quem você realmente é. E é aqui que o autoconhecimento deixa de ser conceito e se torna experiência concreta, vivida no corpo, no coração, na alma. Imagine por um instante a vida guiada por esse estado. A mesma rotina de antes, mas agora com outra qualidade de presença. O café da manhã deixa de ser apressado e se torna momento de gratidão. O trabalho, antes apenas um meio de sobrevivência, passa a ser expressão do seu ser. Os relacionamentos deixam de ser palco de disputas e se tornam espaços de partilha. Até mesmo os momentos de silêncio e solidão deixam de ser ameaça e se tornam o lugar onde você se reencontra. Esse é o verdadeiro milagre. Não mudar tudo lá fora, mas mudar radicalmente o modo como você habita cada instante. E você já percebeu como algumas pessoas parecem irradiar algo diferente, mesmo em silêncio? É como se carregassem uma calma que atrai, uma confiança que não depende de circunstâncias, uma leveza que não vem de conquistas externas. Essas pessoas não são especiais por terem mais sorte. Elas apenas escolheram se lembrar de quem são, escolheram despertar. E se alguém consegue, todos conseguem, porque essa possibilidade já está inscrita em cada um de nós. Ainda assim, é preciso ser honesto. Não existe caminho sem esforço. Não há despertar sem disciplina, sem prática, sem escolhas diárias. Gurdjieff chamava isso de trabalho sobre si. E talvez essa seja a maior verdade de todas. Ninguém fará por você. Mestres podem apontar direções, livros podem inspirar, experiências podem abrir brechas, mas atravessar a porta é tarefa sua. Não é confortável. Exige renúncia, exige coragem, exige paciência, mas a recompensa é imensurável. A liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem correntes, sem necessidade de aprovação. E talvez o mais surpreendente seja perceber que, ao despertar para si mesmo, você também desperta para os outros. Porque quando sua essência está viva, você não enxerga mais apenas os egos alheios, mas a centelha silenciosa que também habita cada pessoa. A vida, que antes parecia guerra de todos contra todos, se revela como campo de comunhão. É como se, ao lembrar-se de si, você lembrasse ao mesmo tempo de toda a humanidade. Você pode sentir isso agora.
Essa lembrança silenciosa que nasce quando você deixa cair as máscaras por um instante. Essa paz que não precisa ser explicada, mas apenas reconhecida. Esse é o ponto em que as reflexões se tornam experiência. E então surge a grande pergunta: o que você fará com essa consciência daqui para frente? Vai deixá-la se dissolver em meio às distrações ou vai usá-la como ponto de virada? A resposta está nas suas mãos. É o momento de transformar o que até agora foi reflexão em ação concreta. Porque pensar, sentir e refletir é apenas o início. O verdadeiro salto acontece quando você traduz essa consciência em escolhas, práticas e movimentos reais no seu dia a dia. É isso que vamos construir juntos na próxima etapa. Um plano vivo, aplicável, capaz de transformar não apenas a sua percepção, mas a sua vida inteira. E a questão que ecoa agora é inevitável. Se você já entendeu que não é o que pensava ser, está pronto para agir como quem realmente é? Se você chegou até aqui, é porque em algum ponto da sua jornada percebeu que não basta apenas pensar sobre a vida, é preciso transformá-la. As reflexões que percorremos até agora foram sementes. Algumas podem ter despertado memórias adormecidas, outras podem ter cutucado feridas e talvez algumas tenham acendido uma chama silenciosa dentro de você. Mas nenhuma semente floresce se não for cultivada. Por isso, esta é a hora de dar o próximo passo. Transformar a consciência em prática, a compreensão em disciplina, o despertar em ação. O primeiro movimento é simples e ao mesmo tempo desafiador. Criar espaços de silêncio na sua rotina. Não falo de longas horas em mosteiros ou retiros distantes, mas de momentos cotidianos, acessíveis, que cabem na vida real. 10 minutos pela manhã antes de ligar o celular. 5 minutos à noite, antes de se deitar, apenas observando a respiração. Esse pequeno gesto, repetido com constância, começa a dissolver a tirania da mente reativa. Aos poucos, você perceberá que não precisa reagir a tudo que acontece. O silêncio se tornará sua fortaleza. O segundo movimento é o autoquestionamento consciente. Gurdjieff nos lembrava de que lembrar-se de si mesmo é um exercício diário, quase minuto a minuto. Pergunte-se em situações comuns: quem está agindo agora, meu ego ou minha essência? Essa pergunta, simples e direta, muda o curso de uma conversa, de uma decisão, de um relacionamento inteiro. Quando a raiva surgir, quando o medo gritar, quando a ansiedade tentar dominar, faça uma pausa e se pergunte: é disso que sou feito ou existe algo mais profundo em mim? Esse exercício não apaga os conflitos, mas coloca você no controle deles. O terceiro movimento é observar seus padrões. Tenha um caderno de autoconhecimento. Escreva nele o que mais dispara suas reações, o que mais o deixa inquieto, o que mais o afasta da sua paz. Nomear seus padrões é como iluminar sombras. O que antes o dominava passa a perder força, porque já não age no escuro. Você começará a perceber que muitos dos seus conflitos não são com o mundo, mas com repetições internas que pedem para ser compreendidas. O quarto movimento é cultivar estados interiores elevados. Não espere que a vida melhore para sentir gratidão, serenidade ou amor. Escolha senti-los, mesmo em meio às dificuldades. Ao acordar, pense em 3 coisas simples pelas quais é grato. Durante o dia, busque um gesto de bondade que não lhe custe nada. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um silêncio que acolhe, em vez de julgar. Esses gestos alimentam a essência, criam ressonância no campo ao seu redor e transformam não apenas você, mas também os que cruzam o seu caminho. O quinto movimento é cuidar do corpo como templo da consciência. Isso não significa obsessão com dietas ou exercícios extremos, mas sim respeito pelo veículo que sustenta sua jornada. Caminhe em silêncio, respire fundo ao ar livre, alimente-se de forma mais consciente,
Perceba como cada escolha afeta não apenas sua saúde, mas também sua clareza mental. O corpo equilibrado ajuda a mente a se aquietar e cria espaço para que a essência brilhe com mais força. O sexto movimento é aprender com os espelhos humanos. Cada pessoa que cruza sua vida traz algo a ensinar. A impaciência do outro revela sua própria intolerância. A generosidade de alguém desperta o que você ainda não expressou. Ao invés de julgar ou competir, olhe para cada encontro como oportunidade de autoconhecimento. Pergunte-se: o que essa situação está me mostrando sobre mim mesmo? Essa prática, quando cultivada, dissolve ressentimentos e amplia sua capacidade de amar sem condições. O sétimo movimento é disciplina sem rigidez. Autoconhecimento não é corrida de velocidade, é maratona. Você não precisa se transformar em outro ser humano da noite para o dia. Precisa apenas caminhar um pouco a cada dia. O perigo está em desistir quando não vê resultados imediatos. Lembre-se, cada respiração consciente, cada silêncio cultivado, cada reflexão anotada é tijolo colocado na construção do seu despertar. O oitavo movimento é integrar espiritualidade e vida prática. Não se trata de separar momentos de busca interior de momentos de vida real. O verdadeiro trabalho começa no cotidiano, na forma como você fala com sua família, como lida com suas responsabilidades, como reage às dificuldades. Cada tarefa simples, lavar uma louça, dirigir, preparar uma refeição, pode ser feita com presença. Quando você se lembra de estar inteiro em cada gesto, até os atos mais comuns se tornam sagrados. O nono movimento é resgatar a coragem de ser autêntico. A sociedade molda, enquadra, cobra máscaras, mas você não precisa continuar prisioneiro delas. O autoconhecimento vai libertando pouco a pouco essa autenticidade, permitindo que você viva de acordo com o que sente de verdade. E isso não é arrogância, é humildade diante da vida. Aceitar que você foi criado único e que sua maior responsabilidade é ser fiel a essa singularidade. E o décimo movimento, talvez o mais importante, é compartilhar sua jornada. Fale dela, escreva sobre ela, comente suas descobertas com quem também busca. Esse gesto não apenas reforça o que você está vivendo, mas também ilumina o caminho para outros que ainda estão no escuro. A busca pelo autoconhecimento pode ser solitária em muitos momentos, mas o despertar cria comunhão. Quando você fala de sua experiência, você lembra ao outro de que ele também pode. Agora, respire fundo. Pense em tudo o que foi dito até aqui. Imagine sua vida daqui a alguns meses se você colocar em prática apenas 2 ou 3 desses movimentos. Imagine a diferença na forma como você lidará com os problemas, nos relacionamentos, no modo de sentir o tempo. Não é uma promessa vazia, é uma possibilidade real. E ela começa hoje, no instante em que você decide não adiar mais o encontro com quem você realmente é. Se este vídeo tocou seu coração, eu quero convidar você a dar um passo além. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco. Curta este vídeo se ele ressoou em você e, acima de tudo, compartilhe sua experiência nos comentários. Diga o que mais falou com você, qual prática pretende experimentar, ou mesmo quais lutas você enfrenta nesse caminho. Sua palavra pode ser o estímulo que outra pessoa precisa para despertar. Juntos podemos criar uma corrente de consciência viva, um espaço onde lembrar de si mesmo deixe de ser exceção e comece a ser a regra.